Olá, muito bom dia a você que está novamente conosco nesta manhã de sábado. Estamos iniciando mais um programa Café Teológico para você. Estamos aqui ao vivo agora também através de nossa web rádio Pense Nisso. Você que está conosco, muito bem-vindo. Vem estudar a Palavra de Deus comigo, sempre todos os sábados ao vivo às 9 horas da manhã. E você que está através do Facebook da nossa revista teológica Pense Nisso, muito bem-vindo a você que está chegando em nossa transmissão, em nossa live. Café Teológico sempre tem o objetivo de estudar um livro da Bíblia, pausadamente, versículo a versículo. E hoje, mais uma vez, você já pode ir abrir aí. O texto que nós temos para hoje é 2 Coríntios, capítulos 10. Já estamos chegando ao final de 2 Coríntios. E hoje tem mais conteúdo para você aprender comigo, crescermos juntos no conhecimento da Palavra de Deus. E se é um café teológico, estamos aqui também acompanhado de um bom café, café em uma mão, Bíblia em outra mão, estudando mais uma vez um pouco da palavra do nosso Deus. Nesta manhã de sábado, são 9h03 aqui, manhã chuvosa com muitos trovões, e também nós estamos aqui através do aplicativo, através do site pensenisso.webradiosite.com, pessoas já nos acompanhando, atualizando aqui para você, pessoas que estão conosco através da nossa web rádio, várias pessoas nos ouvindo de Palhoça, Santa Catarina, também aqui de Canguçu pelo aplicativo. Deus abençoe a vocês que estão conosco, nos ouvindo através desses meios. Também a Nara Beatriz está conosco, dizendo bom dia a você, querida irmã. Sempre é bom tê-la aqui conosco em cada sábado. Temos mais pessoas sempre chegando. E deixe aí o seu comentário, já vai compartilhando também. É muito importante para que possamos juntos atingir mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Nessa manhã um pouco fria de sábado, aqui está 13 graus nesse exato momento, com chuva chegando, o dia promete ser bem fechado, chuvoso para Canguçu e região sul. Vamos seguindo então, você é convidado também a entrar em nossa loja, na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com, adquirindo a nossa revista, que daqui a pouco está chegando aí a sua 22ª edição, a revista Pense Nisso, encantando o povo de Deus já há mais de 5 anos, trazendo sempre um conteúdo exemplar para o seu estudo nas Escrituras, sempre lembrando um conteúdo que geralmente são temas da atualidade estudados à luz da teologia. Você que já é assinante sabe dizer, pode confirmar para mim, e também aqueles que ainda não são convidados a assinar lá na loja. Se você tem dificuldade em assinar a revista lá na loja, que é o pensenissoteologica.com, você pode também mandar um WhatsApp para o 53999014822. Sandra Mara Guerno-Klur está conosco também, dizendo bom dia a você, que bom que está conosco. É sempre muito importante que vocês estejam juntos aí com a gente. Muito bem, eu disse a você hoje abre a sua Bíblia. É importantíssimo que você acompanhe o estudo em sua Bíblia. Seja você aqui comigo ao vivo, seja você também através da nossa web rádio. Se você estiver tomando o seu café da manhã, estiver tomando o seu chimarrão, como é costume de muitos gaúchos, pega aí, já deixa a Bíblia aberta em um lado e vem acompanhar comigo. Hoje o assunto muda. Nos 2 últimos encontros nós estivemos falando sobre o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, onde tratou muito do tema sobre oferta. Oferta aos irmãos da província da Macedônia. E agora parece que Paulo muda de assunto, ele vem para defender seu ministério. Mas nós já vamos entrar no texto. Só abra aí 2 Coríntios capítulos 10. Muito importante que você tenha a sua Bíblia em mãos. Josiel Cruz Charles está conosco, dizendo bom dia, querido irmão, sempre é bom tê-lo também conosco nesta manhã. Café Teológico, no seu oferecimento Café KG, que você pode também adquirir lá na loja da Pense Nisso, que é o pensenissoteologica.com/loja. Adquire a sua e conheça esse café incrível que tem encantado pessoas aqui, especialmente da região sul, conhecendo um café arábica que é produzido lá das montanhas do Espírito Santo. Ok? Vamos iniciando então. Vocês que estão já aí, muito obrigado de sua audiência, quem está conosco. E é sempre bom tê-los e poder aqui recebê-los em cada manhã.
Tomando um café para iniciar, molhar a garganta e vamos seguir então. Temos aí 2 Coríntios 10. Antes de iniciarmos o texto, é válido lembrar que há muitos teólogos que dizem assim, o capítulo 10, 11, 12 e também o 13 de 2 Coríntios, parece que ele é uma outra carta, faz parte de uma outra carta. Por quê? Porque Paulo ele muda de assunto drasticamente, ele vai agora ser um pouco até mesmo como a igreja reclamou com ele. Ele é um pouco áspero, um pouco ríspido nas suas palavras. E alguns teólogos estudando o texto talvez vão dizer assim, olha, parece que o capítulo 10 em diante vai lembrar que isto seja parte daquela carta que já fomos e já mencionamos aqui, que o apóstolo Paulo escreve e a igreja lá em Corinto não gostou muito da forma que ele disse, porque ele foi bem enfático, e você vai perceber isso hoje no texto também, porque ele até mesmo é criticado da forma que ele escrevia. Ele vai dizer, vai ser dito que parece que pessoalmente ele é uma pessoa e quando escreve ele é outra pessoa. Então ele vai ser questionado. Por isso que Paulo vai usar sua autoridade apóstolo dado por Cristo para defender a sua pessoa e obviamente o seu ministério também. Então aqui ele muda bem de assunto, que parece ser aquela carta que para nós cristãos não temos acesso, se perdeu no decorrer do tempo. Seriam 3 cartas então que Paulo teria escrito para a igreja em Corinto. E vamos então ao texto. Abra aí, não sei se já abriu, mas peço que abra, 2 Coríntios 10, 1. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês. Olha como é que ele já começa o texto. Mas duro quando estou longe, ele diz. Pois eu, Paulo, faço esse apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Por que Paulo está falando, ele menciona Cristo aqui no final, lembrando assim, olha, se vocês estão falando que eu estou com vocês e fui duro quando estou longe, ele faz esse apelo agora, especialmente para aquele que é carinhoso e bondoso, que é Cristo. Com isso ele quer dizer o seguinte, olha, se tem alguém carinhoso e bondoso no seu falar e agir, é Cristo. Ele não. Ele é como um ser humano qualquer que vai também ter os seus momentos de que às vezes tem que usar uma palavra mais dura, uma palavra, como diz, uma palavra forte, que para aqueles que receberam esta chamada de atenção não soou muito bem. Então ele vai dizer assim, dizem que sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Porque foi dito que ele parecia ter 2 caras quando estava tratando com a igreja. Pessoalmente era uma pessoa e quando estava longe era outra pessoa. Então veja bem quando ele diz assim, olha, versículo 2. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fizemos as coisas por motivos humanos. Então veja o que está por trás. Muitas pessoas falavam que Paulo fazia e falava certas coisas por interesses humanos. E aí ele vai dizer assim, olha, não me obrigue a ser duro. Porque quando eu for aí, de certa forma, tem uma palavra um pouco até mesmo de ameaça. Ou seja, quando eu for aí, eu vou tratar vocês com dureza. Porque vocês estão falando o quê? Falando que eu estou fazendo isso ou aquilo, ou o trabalho da igreja, por motivos humanos. E aí ele está dizendo assim, olha, vocês estão me obrigando a ser duro com vocês. De certa forma, é um pastor que fundou a igreja, que está sendo questionado a forma que ele trata a igreja, e ele está dizendo assim, olha, vocês estão me obrigando a ser um pouco chato com vocês. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Também está conosco o Gilvan Keller Glu, dizendo bom dia, Anderson Dayana Dravans, bom dia, e Leandro Detman Tessman também conosco, bom dia. Bom dia a vocês, muito obrigado. Já vão compartilhando aí. Nós estamos em 2 Coríntios 10, versículos, agora nós estamos no versículo
3, vamos ir para o 3 do capítulo 10. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Então, Paulo vai trazer algo que ele menciona também em outra carta, quando ele menciona a igreja em Éfeso, que a nossa luta ela não é contra seres humanos, ou seja, quando as pessoas estão se degladiando, seja dentro ou fora da igreja, e mais no contexto da igreja, perdeu-se o sentido, perdeu o foco. E ele vai dizer assim, nós somos humanos, com isso ele quer dizer, somos fracos e falhos, mas nós não fazemos as coisas por motivos humanos. Nós não estamos lutando por aquilo que ele estava fazendo como missionário da igreja por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. Por que ele está falando isso? De novo eu menciono Efésios, porque lá em Efésios, no capítulo 6, você sabe que Paulo vai dizer assim, olha, Deus nos deu as armas para lutar. Não contra seres humanos, mas contra o inimigo mortal de nossas almas, que é o próprio diabo, Satanás, que não dorme e não se cansa de trazer sempre, aqui ele menciona até uma coisa, falsas ideias falsas dentro da igreja. Em primeiro lugar, para fazer com que a igreja perca o foco, para brigar entre si, para trazer heresias entre si. Então Paulo vai dizer assim, nós não estamos lutando contra motivos humanos, mas nós temos armas dadas por Deus, que é capaz de destruir fortalezas e assim também destruirmos falsas ideias que muitas vezes chegam na igreja. Com isso eu digo mais, nós sabemos que um pastor na igreja ele tem todo o respaldo teológico, bíblico, para também corrigir a igreja quando ela está andando contra aquilo que as escrituras estão falando. Ele muitas vezes é taxado de estranho, de muito chato, porque quer fazer isso, quer aquilo. Mas sempre você que é membro de alguma congregação, sempre olhe com muito carinho aquilo que o teu pastor está falando. Se está falando aquilo que está na Bíblia, você precisa ouvir, porque ele é o mensageiro de Deus, o embaixador de Deus na terra para nos orientar naquilo que Deus mandou fazer e falar. Então, olhe com muito carinho, às vezes, naqueles puxãozinhos de orelha que pastores dão às suas congregações, certo? Temos conosco também o Etelvino Bulk, dizendo bom dia. Temos a Elda Dário Cruchat Rubens, também bom dia. Thelma Silvia Voigt, bom dia, pastor Gabriel, bom dia. E a Nileda Helvi Gutner está conosco, dizendo bom dia, pastor, bom dia. Muito bem, estamos aí, você que chegou agora em 2 aos Coríntios 10, e o versículo que nós estamos agora é o versículo 5, onde Paulo está em todo esse capítulo defendendo o seu ministério porque ele fora criticado, porque estava até mesmo sendo um pouco duro com as suas palavras na correção do andamento daquela igreja. A gente já falou isso várias vezes, né? Mas aqui de novo ele volta nesse ponto. Você percebeu que os capítulos que vinham sendo, o capítulo 7, 8 e 9, Paulo parece que estava muito alegre com a igreja, especialmente com aquilo que estava acontecendo. Mas no 10 de novo ele volta no ponto que é o tema central da carta. Paulo está defendendo o seu ministério porque ele fora criticado pela própria igreja, da forma que ele tinha dito, escrito, uma carta que nós não conhecemos. Elise Schneider Miller dizendo bom dia a você também. Versículo 5 do capítulo 10. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Veja que o versículo 5 ele segue a ideia do versículo 4. Quando Paulo está dizendo no 4 assim, nós temos as armas que usamos na luta, essas armas não são do mundo, são armas poderosas de Deus, que Deus dá,
E aí, se você estiver perguntando que arma é esta, você vai lá em Efésios capítulo 6, você pode conferir lá. E também ele diz assim, olha, que são capazes de destruir fortaleza, porque a arma é boa, ela veio de Deus, então ela destrói fortalezas. Assim destruímos falsas ideias, que poderíamos chamar algumas heresias, que vêm até mesmo dentro da igreja. E ele diz assim também, orgulho humano. E esse é um detalhe que a gente precisa muito cuidar, o nosso próprio orgulho. E a gente sabe que o orgulho tem estragado relacionamentos, convívio com pessoas, estragado até mesmo, trazendo para o âmbito da igreja. Você sabe que pessoas orgulhosas são pessoas que não conseguem perdoar, são pessoas que se acham demais, pessoas que mesmo estando erradas não conseguem assumir os seus erros, sempre vão procurar um culpado. E pessoas orgulhosas, elas sempre tendem a não aceitar conselhos, mesmo que sejam bons. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, as armas que Deus nos deu são para destruir falsas ideias e orgulho humano. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Porque o orgulho humano, ele estraga muita coisa. Então, a gente tem que cuidar com isso. Cuidar com o nosso próprio orgulho. Porque o que ele está dizendo aqui? O orgulho humano não deixa que as pessoas conheçam a Deus, porque se acham autossuficientes. Então era contra isso que Paulo estava lutando, estava falando, e é interessante a gente sempre lembrar também que pessoas orgulhosas é o contrário de pessoas humildes, e pessoas orgulhosas, elas sempre são autossuficientes e querem ser donas de si. E indo mais a fundo ainda, pessoas orgulhosas, elas querem fazer de si mesmo um pequeno Deus. E isso bate lá no primeiro mandamento, que é o pecado da idolatria, fazer de si mesmo ou um pequeno Deus. Veja que perigo. Então Paulo vai dizer assim, nós temos armas para destruir o orgulho humano, que não deixa as pessoas conhecerem a Deus. Humildade é uma das características que também a gente precisa pedir ao bondoso Deus que nos mantenha humildes, até mesmo para conhecê-lo melhor. E aí eu lembro lá o texto de Filipenses. Filipenses, ele vai dizer a humildade do servo de Jesus Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, assumiu a forma de servo e veio para servir. Lá está a humildade do servo Jesus Cristo, servo sofredor, que nos ensina muitas coisas. Um Deus que podia se orgulhar, podia ter vindo com poder e glória, sentado num trono, mostra a nós o que é ser humilde. Então, aprenda com Cristo, não é? Vejamos quem está conosco também. Temos aí o Gilvan Paz dando bom dia, Noêmia Lucila Schreier, também bom dia. Temos aí mais outros. Muito obrigado de sua audiência também. Café Teológico desta manhã de sábado, manhã chuvosa aqui em nossa cidade. Estamos em 2 Coríntios 10, falando um pouco sobre alguns problemas que as igrejas sofrem, como lá no primeiro século da igreja teve, hoje tem, e enquanto houver seres humanos dentro da igreja, o pecado haverá também lá. E vai causar mal-estar na igreja, e a gente precisa ser muito sábio e pedir orientação de Deus para lidar com esses problemas que sempre há. Vamos então estudando mais para aprender mais aqui. O versículo 5 diz ainda assim, dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Como ele vai dominar com isso? Com as armas que Deus lhes dá. Com a palavra, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. São essas as armas. Eu já disse, está lá em Efésios 6, que ele vai dizer, ou seja, dominar o pensamento para que ele obedeça a Cristo. Esse era o objetivo do ministério de Paulo. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo
a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. Julgam pela aparência. Outra coisa que acontece muito e cada vez mais, hoje em dia, está crescendo muito entre os seres humanos, nós julgarmos muito fácil, muito rápido. A gente vê uma coisa, a gente julga. Pode ser coisa boa. Às vezes nós não conhecemos as coisas que estão acontecendo e às vezes até mesmo aí está envolvido aquilo que antes eu falei, o orgulho humano, ele faz com que tudo aquilo que geralmente venha e nós recebemos, que muitas vezes não sabemos o que é, recebemos e já julgamos que é coisa ruim. E os cristãos em Corinto, eles faziam isso, e especialmente com respeito ao ministério de Paulo. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza que pertence a Cristo, olha o que ele está colocando em jogo. Se a pessoa tem certeza que pertence a Cristo, porque nem sempre as pessoas acham que pertence a Cristo, mas não têm certeza disso. E ele está colocando em jogo a questão de fé. Deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. Porque quem pertence a Cristo aprende um princípio com Jesus Cristo. Não julgueis para não ser julgados. E outra coisa fundamental, nós precisamos aprender que o nosso dever não é julgar, mas sim examinar todas as coisas, como mesmo diz o apóstolo Paulo, e reter aquilo que é bom. Nem sempre tudo é bom. Também Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O julgamento é quando nós já, sem muitas vezes conhecer pela aparência, decretamos juízo sobre aquilo que não compete a nós. Então, o cristão, quando ele pertence a Cristo, ele aprende algumas coisas com Jesus Cristo. E uma delas é também olhar, não julgar, reter o que é bom e às vezes ficar quieto. É a melhor coisa a fazer. O silêncio responde muitas coisas. Vejamos o versículo 8. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês. Então veja que Paulo vai invocar a autoridade que Cristo tinha dado a ele. E é uma autoridade especial, por isso que nós chamamos do apóstolo Paulo. Por que ele é apóstolo? Eu não sou apóstolo. E a gente tem que cuidar com isso. O apóstolo é aquele que foi chamado diretamente por Jesus. Então podemos dizer, são apenas 13, né? dos discípulos e Paulo, que foi chamado depois, diretamente, através de uma visão. Quem não é chamado diretamente por Jesus, esse não é apóstolo, nem deveria se denominar apóstolo, como muitas vezes nós vemos aí na televisão, muitas pessoas acham que é um título de honra, sou apóstolo tal. Apóstolo, biblicamente falando, é aquele que foi chamado diretamente por Jesus. Aqui nós temos então, Paulo está dizendo assim, olha, Jesus me deu autoridade sobre vocês. Em outras palavras, ele está dizendo assim, então respeite a minha autoridade. E essa autoridade não é para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E você sabe disso, que todo e qualquer crescimento, às vezes, ele dói. Crescimento é sair da zona de conforto. Crescimento é mudar, às vezes, algumas atitudes. Isso é crescimento. E geralmente, quando nós estamos para sair da zona de conforto, a gente sabe que ela dói, a gente briga, não quer sair, acha que o outro que está querendo nos tirar da zona de conforto está errado e por aí vai. Paulo vai dizer assim, olha, quero fazê-los crescer espiritualmente. E por isso ele foi também criticado, porque eles achavam que o modo que estavam agindo lá em Corinto era legal e certo. Só que Paulo usou a sua autoridade e disse às vezes, e foi bem duro, como um pai que muitas vezes usa a sua autoridade para ensinar os filhos. E eles criticaram o modo que ele agiu. Então, se você um dia é chamado a sair da zona de conforto, lembre-se,
é para crescimento, não é simplesmente para a sua ruína ou a sua destruição. Sair da zona de conforto é muito bom. E sempre lembro de uma frase que uso muito para a minha vida pessoal. A zona de conforto é um lugar muito agradável. É bom mesmo, lá é um lugar muito agradável. Mas lembre-se que lá nada acontece. E o versículo segue ainda dizendo assim: e embora eu tenha me orgulhado um pouco demais na minha autoridade, não tenho nada de me orgulhar. Porque ele foi criticado que ele estava sendo orgulhoso. Mas ele não tem nada de se orgulhar, diz Paulo. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com minhas cartas, que ele tinha já escrito. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, e quando fala é um fracasso. Eles não gostavam da forma que Paulo falava, pregava. Isso a gente vai ver lá no início da primeira carta aos Coríntios, né? Lá em Corinto, quando ele escreve, acontece que ele foi criticado, que a forma que ele pregava, a sua oratória não era muito boa. E aqui volta isso dizendo assim, ele, quando está conosco, parece tímido, e também fala, parece que é um fracasso a sua oratória, mas quando escreve de uma forma eloquente. A gente sempre vale lembrar que Paulo ele tinha todo ele tinha conhecimento, ele foi educado em uma das melhores universidades da época, seu professor Gamaliel, na Universidade de Jerusalém, quando ele ainda era jovem. Isso acontece então que ele provavelmente escrevia bem, como você pode ver no texto, só que talvez a sua comunicação pessoal não era tão boa assim. E até isso eles criticaram, como você sabe que isso acontece também. Porém, essa pessoa deve saber, Paulo dizendo no versículo 11, que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. O que ele quer dizer? É a mesma pessoa. Em outras palavras, estavam criticando Paulo que ele era meio hipócrita, ou seja, ele era um pouco duas caras. E ele falou, não, somos a mesma pessoa, tanto presencialmente como também escrevendo cartas. Café Teológico desta manhã, quem está ainda conosco, Noemi Lucília Schroeder já disse bom dia Arnaldo Schroeder também. Temos Fabrício Schultz, Simone Silveira também conosco. Bom dia, meus amados irmãos. Vamos ao versículo 12. Paulo segue dizendo, é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. E Paulo está dizendo sobre igualar ou comparar com aqueles que pensam que não são importantes. E aí ele responde no versículo 13, nós não vamos nos orgulhar, além de certos limites, porque na vida tudo tem limite. E ele diz ainda mais, Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho e ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Porque tudo tem limite, ele vai dizer também, até o seu próprio orgulho, Deus o coloca um limite para ele se orgulhar. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí, levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês. Esses versículos, Paulo ele vai de novo lembrar sobre nós não estamos igualando e por isso nós não estamos nos orgulhando com respeito àquilo que nós estamos fazendo. O nosso trabalho tem limite e respeitamos os limites que Deus assim impôs a eles lá.
Versículo 16. Então podemos anunciar o evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso nem sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Aquilo que antes foi mencionado, tudo tem o seu limite. O limite que Paulo vai dizer aqui é também de respeitar o trabalho de outras pessoas que estavam fazendo, e por isso que ele não se orgulhava além daquilo que Deus tinha permitido ele também fazer. Como apóstolo de Cristo, ele sabia que outras pessoas poderiam estar fazendo um bom trabalho, e assim também respeitando o trabalho que outros fizeram e não se orgulhando em cima do trabalho de outros. E poderíamos chamar aqui de um ministério compartilhado, de que ele chama a atenção para que valorize o trabalho do colega, da outra pessoa. Nós não estamos aqui para se aparecer ou aparecer melhor que outro, mas lembrando sempre também que temos um limite, até mesmo um limite do orgulho próprio, que é importante. Antes eu disse que a gente precisa cuidar com o orgulho, mas o orgulho próprio é você saber que o seu trabalho também é importante. É você saber, como Paulo, que o teu trabalho é eficiente diante daquilo que Deus te chamou. Isso não tem nada a ver com aquilo de um orgulho de muitas vezes se tornar pecado, mas também você valorizar o seu trabalho, mesmo que outras pessoas o criticam. Isso é uma questão de, a gente entraria no outro campo agora, quando a gente chama de um amor próprio. De você saber também que o teu trabalho é bom e eficiente porque você conhece aquilo que faz mediante a palavra de Deus. Porque é assim que aqui Paulo também sabia e falava. Como diz as Escrituras, versículo 17, Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Por que ele chama a atenção desse versículo? Versículo 17, que é lá de Jeremias, capítulos 9, 23 a 26, é uma citação, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Porque assim como um apóstolo de Cristo, Paulo estava chamando a atenção para aquilo que ele estava fazendo em nome de Cristo. Então, se ele estava fazendo em nome de Cristo, era aquilo que o Senhor estava fazendo, e por isso ele podia se orgulhar dentro do limite que Deus tinha dado a ele. E ele encerra dizendo, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Aí ele menciona duas coisas que eu preciso ainda reforçar a você, entre humildade e orgulho. A humildade de saber que você é servo. Paulo era servo. Por outro lado, ele se orgulhava porque ele era servo de Cristo. E Cristo fez o que fez na vida dele, o chamou e o colocou onde ele estava. E por isso ele se orgulhava no sentido de que ele era um servo daquele que deu autoridade para ele fazer e falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse, não que ele falasse por si próprio. Então ele não tinha dúvida de que ele, sendo um apóstolo de Cristo, estava falando a verdade com respeito àquela igreja, aqueles problemas que estavam havendo lá em Corinto. Então, aqui temos um equilíbrio entre humildade e orgulho. Humildade porque ele se colocou em seu lugar de servo. Orgulho porque ele sabia que ele era servo de Cristo. E a autoridade dele tinha sido dada pelo próprio Cristo. Então é isso que ele vai dizer nesse capítulo de uma forma geral. Vejamos bem, para encerrar de uma forma talvez resumida, Paulo aqui nesse capítulo está defendendo a sua autoridade de apóstolo, diante das críticas que recebeu de seus membros lá de Corinto, quando assim eles achavam que ele era muito orgulhoso, tinha duas caras, quando escrevia era uma pessoa, quando estava presente era outra. Ele vai dizer, olha, sempre fui a mesma pessoa e a autoridade que falei e escrevi é Cristo que me deu. E se Cristo me deu essa autoridade, eu tenho autoridade sobre vocês para corrigir, orientá-los e destruir o orgulho humano e destruir ideias falsas, que poderíamos chamar também de heresias. Para você levar para casa, você que tem um pastor, não se assuste se ele vir a também questionar o seu orgulho, questionar também as suas ideias falsas,
ou até mesmo as heresias que muitas vezes se infiltram dentro da igreja sorrateiramente. Não seja orgulhoso, curva a cabeça, saiba que ele é servo de Cristo. Ele está em nome de Cristo para orientar a igreja. Por isso que ele é chamado e ordenado para falar e fazer o que faz. Não está falando pelos seus próprios interesses, nem seu próprio nome, mas a autoridade de Cristo está sobre ele. Isso a gente precisa levar também com muita cautela, amor e dedicação, e saber também que, se são servos de Cristo, louvemos os servos de Cristo entre nós, que cuidam, orientam e às vezes também nos chamam a atenção para voltar ao trilho, voltar ao caminho certo. Ok? Guarde isso no seu coração para o dia de hoje, nesta manhã de sábado. Você que está na reprise, seja no YouTube ou Instagram, é uma alegria sempre tê-los também. O texto ele se torna talvez um pouco maçante, repetitivo, porque a carta em si tem um tema central. E volta e meia o texto vai bater de novo naquele tema central que Paulo escreveu, lembrando de novo, era uma carta. Uma carta tem o seu intuito, tem o seu propósito e tem o porquê de tudo aquilo foi escrito. Então a gente sempre está de novo, como você que já acompanha semanalmente, tocando de novo em um assunto que talvez aqui já foi falado repetidas vezes. Temos ainda 3 capítulos, 11, 12, 13 desta carta. E assim vamos seguindo. Quem está conosco também, o Nilstor Ram, bom dia também, a Alessandra Taylor Dravans, também dizendo bom dia a você. Eu agradeço muito a sua audiência, Clair Mesquita dizendo bom dia, pastor, bom dia. Muito obrigado de vocês terem estado conosco. Se isso tocou no seu coração, isso fez a diferença e você precisa lembrar que outros também precisam conhecer essa palavra, compartilhe com os seus. Seja no WhatsApp de forma mais privada ou até mesmo seja lá na sua rede social. É muito importante também para a honra e glória do Senhor, ok? Muito obrigado você que está conosco em nossa web rádio. Vamos atualizando aqui. Tínhamos ouvintes também em outras cidades que estavam conosco, lá em Santa Catarina. Deus abençoe você que está conosco, nos ouvindo também. Fique com a nossa programação musical. Hoje à noite tem mais uma vez o programa com a Arrustura. Amanhã o programa Hora Luterana vai falar sobre o livro de 2 Samuel, às 10h03 da manhã. E à noite também sempre tem um programa, nas noites de domingo, o programa O Assunto e também o programa Adoração e Louvor, estudando o Apocalipse, às 21h, no Domingão da Pense Nisso. Certo? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua audiência, sempre estar conosco. Próximo encontro, próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, um feliz final de semana a todos.